O alimento mantenedor da vida é o amor, sem o qual a mesma se transforma em fenômeno vegetativo, sem significado psicológico e nem existencial. O amor, quando ele é verdadeiro, ele vai se irradiar como uma luz. Ele nunca vai se macular com ressentimentos, dissabores ou mesmo amarguras. Quando nós perdoamos naturalmente, e às vezes nem necessitamos perdoar, porque se nós não aceitamos as ofensas nem as agressões, por que vamos perdoar? Sequer fomos afetados pelas mesmas. Portanto, é importante servir sem cessar, porque essa é a nossa finalidade: construir o bem, construir a paz, construir o progresso em todo lugar por onde nós passarmos ou estivermos. Graças à presença do amor, aquele que o esparze, que o distribui, vive em paz de consciência, vive com alegria, vive retirando bons proveitos de todas as ocorrências, sem ficar preocupado de onde ela procede, de onde elas vêm. A autorrealização que todos nós desejamos vai decorrer da aplicação de algumas das leis essenciais da vida. Amor é uma das leis, perdão, outra lei, serviço, mais uma lei. O amor de Deus sempre vai nos inundar, sempre vai nos envolver. E o seu perdão, o perdão divino, às nossas faltas, oferece para nós a oportunidade, o ensejo da reencarnação, na qual nós devemos servir ao amor, até o momento final dessa encarnação na Terra, no momento em que vivenciamos. O Evangelho de Jesus, ele é portador da melhor pedagogia, da melhor técnica para a conquista da autorrealização. Quer conquistar uma autorrealização? Quer acessar uma pedagogia, uma técnica que permite isso? O Evangelho do Mestre Jesus. Porque o que Jesus nos diz? Ama, assevera. Não há como nós sofismarmos essa proposta. Não há como nós manipularmos essa proposta, fazer um jogo de palavras com ela. Ele apenas diz: ama. Não dá para nós distorcermos isso. Nenhuma desculpa é possível para negar essa proposta do Mestre Jesus, que é amar. Nenhuma circunstância, nenhuma situação pode ser apresentada por nós para justificarmos a não vivência de amar como ensina o Mestre Jesus. E em momento nenhum nós podemos encontrar nele a diretriz que é: seja amado. Ao contrário, em todo o seu tecido doutrinário, em todo o seu evangelho, o imperativo que prepondera é sempre amar. Sempre amar. Perdoa, propõe Jesus com uma outra palavra, de uma forma irretocável. Não há como nós tentarmos retocar esse ensinamento que é perdoar. Não há como fugir do perdão. Não temos como fugir do perdão. Qualquer tentativa que nós possamos fazer de negar o perdão resulta como reflexo imediato uma autopunição. Porque quando nós carregamos o ressentimento, quando nós carregamos o ódio, quando nós temos o desejo de revidar, de reagir, esses sentimentos, ódio, revide, se transformam em verdugos, em carrascos implacáveis daquele que o preserva dentro de si. Quando você alimenta dentro de si, sustenta dentro de si o ódio, o revanchismo,
a perseguição ao próximo, você está cultivando aqueles carrascos, aqueles verdugos que irão, no tempo certo, agir sobre você mesmo. Serve, determina também Jesus de uma forma enfática. Outro imperativo: sirva ao outro, ajude ao outro, socorra ao outro, ampare ao outro. É impossível para nós mantermos-nos em paz de consciência, sem servir, sem estando longe do serviço iluminativo, estando longe da preservação e do desenvolvimento do bem. Não temos como vivermos em paz quando nós estamos longe do serviço do bem. A ociosidade, o tédio, é uma ferrugem nas engrenagens da nossa vida. Vai corroendo, vai desequilibrando, vai distorcendo. O serviço no bem, ele vai vitalizar, ele vai dar forças, ele vai promover aquele que o está executando, particularmente quando esse que está executando está destituído, não está sendo movido pela remuneração, por algo em troca, não está sendo movido pela retribuição, ele não está sendo movido pelo interesse pessoal e pelo interesse imediatista. Ele apenas serve por amar, serve por servir, serve para que o bem se desenvolva. O amor, o perdão e o serviço é uma tríade que se tornam, desse modo, caminhos para a autorrealização, caminhos para a autoiluminação, caminhos para o autoconhecimento de cada um daquele que pratica esse propósito. Muitos discípulos do espiritualismo, não só da doutrina espírita, pretendem encontrar uma autorrealização fugindo do mundo, negando o mundo ou detestando o mundo. Certamente esse processo não vai atender à meta essencial, que é o encontro, uma meta que é o encontro com a plenitude, com a autoiluminação. Porque ao fugir do mundo, você está se eximindo dos combates que irão fortalecê-lo e dar-lhe as fibras necessárias para conseguir superar esses obstáculos. Fugir é um ato de desamor. Fugir é um ato de desespero. Negar corresponde a dificultar o entendimento, corresponde a dificultar o perdão, as agressões e os conflitos. Quando nós negamos essas questões, que é o entendimento, o perdão, as agressões e os conflitos que estão à nossa volta. Detestar é uma desculpa para não servir. Quando nós dizemos não vou fazer isso porque eu detesto, nós estamos utilizando como desculpa para não servir. Portanto, existe uma prevalência nas nossas condutas. Nessa conduta, quando ela é egoísta, quando ela é perturbadora, ela vai nos levar a negar, ela vai nos levar a fugir e ela vai nos levar a um trabalho de insatisfação conosco mesmo. O amor, o perdão, o serviço trabalham o indivíduo, trabalham cada um de nós, nos auxiliando a nos aprimorarmos, a nos realizarmos, a nos tornarmos melhor. Quando Pedro fugiu do testemunho ao lado de Jesus que estava sendo perseguido e depois desperta através do amor, ele se deixou se sacrificar mais tarde, perfeitamente harmonizado com Cristo. Quando nós fugimos e depois despertamos, precisamos retornar para fazermos o nosso próprio sacrifício, harmonizando-nos com as leis divinas, com as leis do Pai e com os ensinamentos do Mestre Jesus. Saulo, ele saiu em uma perseguição insana aos discípulos do Mestre. Todavia, quando Saulo se depara com ele no deserto e é perdoado,
entregou-se a Jesus em regime de bondade, em totalidade, mudando inclusive o seu nome para Paulo, assim superando aquele homem velho, Saulo, e renascendo como um homem novo, Paulo. Maria de Magdala, arrependendo-se dos equívocos a que se entregara, revolucionou interiormente a sua existência e doou-se ao serviço da Boa Nova com tal devotamento que o Senhor a elegeu para revê-lo. Jesus elegeu Maria de Magdala para revê-lo após a morte, anunciando a ela a sua ressurreição. Amor, perdão e serviço, meus amigos, constituem métodos de fácil aplicação no dia a dia da nossa existência corporal, para nós podermos desenvolver as potencialidades divinas que estão em todos nós, seres humanos originários do mesmo Pai, levando-nos à autorrealização, à nossa própria plenitude, à nossa plenificação. Exercitar o amor em todos os nossos passos. Eis o nosso propósito. Pensar com amor, falar amorosamente, nos predispondo a agir de forma amável. Com o sentimento do amor ampliado, multiplicado, nós podemos perdoar com mais facilidade. Nós podemos entender melhor o que o outro, aquele opositor, aquele adversário, aquele perseguidor, podemos entender que ele está de mal com ele próprio, que ele está de mal com a sua própria existência, que ele está enfermo, que ele está doente, sem o saber, necessitado de socorro. Que sejamos nós aquele que vai socorrer e não aqueles que estão necessitados de socorro. Quando nós perdoamos sinceramente aqueles que nos geram dificuldades, aqueles que nos trazem problemas ou se fazem de problemas para nós, estaremos colaborando com o bem. E assim nós vamos passando ao estágio do serviço da solidariedade, ao estágio da ação construtiva, ao estágio em que o favor de trabalhar em favor de todos e do mundo terrestre onde nós nos encontramos em processo de evolução. Não podemos nos eximir de amar, não podemos nos eximir de perdoar e de servir sempre, se realmente nós desejamos alcançar a nossa autorrealização. Paz, irmãos, que a luz do Mestre Jesus esteja em todos os nossos corações, hoje e sempre.